A paz do Senhor, meus irmãos! Estamos visitando mais um irmão nesse dia frio, nessa sexta-feira. E hoje não é só um. Visitamos as nossas duas irmãs, irmã Zelinda Pessato, irmã Clarice. É um prazer estar aqui com vocês. Já quero começar agradecendo por nos receber. E eu já quero de antemão já começar perguntando o nome completo das irmãs, de onde vocês são. Irmã Clarice. Meu nome é Clarice Pessato, eu nasci em Espumoso, mas nós somos de Arvorezinha, moramos 25 anos lá. E agora estamos há 30 anos morando aqui em Soledade. Glória a Deus, irmã Zelinda. Eu nasci em Arvorezinha, meu nome é Zelinda Pessato. Moramos por quantos anos mesmo, que eu até estou um pouco esquecida. 25 anos. 25 anos em Arvorezinha e há 30 anos que estamos aqui em Soledade. Glória a Deus. Minhas irmãs, nessa trajetória, quantos anos de fé nessa trajetória de vocês? Olha, de fé são 32. 32 anos. 32 anos. Irmã Zelinda. 32 anos. Porque a Clarice se converteu antes, mas né? foi alguns meses, né? Alguns meses. E depois eu decidi me batizar também, né? Levando ela para os cultos. O Espírito Santo me convenceu. E o pai, né? E aí E o pai também. Sim, aí quando eu decidi, aí o meu marido disse, não, se tu vai se batizar, eu vou também. Glória a Deus. E aí nós fomos os dois. Aí foram 3 da família que foram, né? Que bênção! Foi assim a nossa conversão. E foi depois do acidente da Clarice, né? Aí a gente mudou a vida da gente já teve uma virada muito grande, né? E a gente ficou mais sensível, se acalmou mais, né? Porque era só busca de dinheiro, né? Quando a gente eu estava ouvindo uma palavra agora há poucos dias sobre o oleiro, né? Então, que o oleiro, né, é o Senhor, que é o oleiro que nos molda, e que aquela roda lá de Jeremias que fala, né? Sim. Aquela roda ali é o mundo. Então, nós giramos nesta roda. Não quer dizer que agora a roda esteja parada. A roda continua girando, né? Só que nós nos acalmamos mais, né? Nós prestamos mais atenção na palavra de Deus, né? Sim. Nós prestamos mais atenção naquilo, nós ficamos mais focados em Deus, né? Do que nessa roda girando lá fora, né? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a família de vocês são em quantos? Nós somos 5, né? 2 irmãs e um irmão. Um irmão? E todos convertidos. Todos convertidos? Glória a Deus! Meus irmãos, a irmã Zelinda é esposa do nosso saudoso irmão João Pessato, obreiro da Casa do Senhor, a irmã Clarice, filha do irmão João Pessato. Esse legado que ele deixou para vocês, a importância desse legado. Olha, o que o pai deixou para nós foi algo muito importante. Marcou a nossa vida, porque ele foi uma pessoa, ele não teve estudo, ele sempre trabalhou muito para conseguir o que ele teve, mas quando ele ouviu a palavra, ele entendeu. Ele entendeu que ele precisava seguir Jesus e ele nunca voltou atrás. Glória a Deus. E ele entendeu que ele precisava levar para os outros. Então ele plantou muito. Ele levava a palavra, ele sim obedecia a tempo e fora de tempo. Às vezes a gente ficava, pai, o que é isso? A pessoa chegava e ele já começava a falar da palavra. E isso marcou, porque logo depois que ele morreu eu senti muito, né? E a gente fica desanimando e parece que não vai mais voltar. Mas eu pensei, para honrar meu pai, quando eu estiver falando da palavra, eu sei que ele estaria se alegrando. Porque isso ele tinha no coração. Ele foi alguém que semeou muito. E até nesses dias sempre a gente vê pessoas, olha, o seu João falou a palavra tal dia. Olha, eu ouvi a palavra que o seu João falou. Mesmo na simplicidade dele, a semente não volta vazia, né? Não volta. Irmã Zelinda, quantos anos de casados?
Foi 57. 57 anos. 57 anos. 57 anos. É uma vida. Inteira, uma vida toda. E a irmã Zelinda usou uma expressão muito interessante. O Espírito Santo nos convenceu. Através da irmã Clarice começou o processo dela, certo. E o irmão João Pessato também começou, e aí o Espírito Santo convenceu vocês. No início da caminhada de vocês lembram de algum momento que marcou? Que marcou assim a caminhada de vocês? Foram muitas coisas, né? Penso que foi um conjunto de coisas. Mas nós começamos a nossa caminhada numa casa, num culto doméstico. E nesse culto doméstico, vinham umas pessoas de fora, vieram os pastores de Porto Alegre, nós morávamos em Arcoelicinha, né? E aí eles traziam jovens que cantavam louvores, né? Louvores que a gente não era acostumado a ouvir, né? E aquilo ali foi me tocando profundamente. E na noite que eu ouvi, a minha filha também era de Porto Alegre, a nossa filha mais jovem, ela se converteu antes de todos. Antes de todos. Ela se converteu antes, porque quando a Clarice se acidentou, ela se revoltou. Ao invés da Clarice se revoltar, ela se revoltou. Ela tinha 15 anos. E no colégio, através de uma amiga, essa amiga era convertida e levou ela para uma igreja. E a gente não sabia o que estava acontecendo com ela voltava diferente, sabe? Estava obedecendo. Ela chegava em casa, ela obedecia, ela ficou totalmente diferente. Ela chegava com flores, coisa que não era natural, não era normal de acontecer, né? E ela chegava assim. E através do exemplo dela, a Clarice foi tocada também. Que curiosa. Assim, ora, ela disse, a minha irmã sabe tanto de Bíblia, e eu que estou aqui, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que eu não conheço a Bíblia? A minha irmã conhece mais do que eu. Ela achou assim, ficou assim, impressionada. E a partir dali ela quis ler a Bíblia. Foi ali que começou o processo, né, da conversão dela também. Não, e o interessante é o meu pai. Nós seguimos outro segmento de fé, e ele ia nas celebrações lá, e quando ele voltava, ele pegava a Bíblia e ele dizia, mas está aqui, e eles estão ensinando outra coisa. então ele soube o que ele estava seguindo, né? Ele entendeu. Sim. Meu Deus, que lindo! Uau, o exemplo da irmã que acabou apresentando Jesus. Exato. A verdadeira transformação. Verdade. Meus irmãos, que história linda. A gente sabe que eu sempre fico, mexe muito comigo, porque a irmã Clarice já participou conosco do Palavra Viva, e o testemunho da irmã Clarice de fé é incrível. Eu sempre digo que é incrível, nos mexe profundamente, porque a gente fala. Eu até comentei com o pastor Paulo esses dias. Eu falei, eu queria poder ter talvez 10% da fé, de uma fé genuína. A gente se esforça tanto, e mesmo a gente, querendo ou não tendo as mesmas limitações que a irmã Clarice tem, a gente hesita algumas vezes, né, algumas coisas. E a irmã Clarice tem uma fé basicamente inabalável. Irmã Clarice, a senhora tem o livro O Penúltimo Capítulo? Eu já li ele, e esse livro ele relata para nós basicamente a história do acidente que levou a irmã a ficar tetraplégica. Irmã Clarice, esse processo que a irmã essa nova vida que a irmã já tem mais de 41 anos, essa nova vida, como foi viver isso? Olha, viver... Eu era uma jovem de 18 anos, cheia de sonhos, fazendo faculdade. E com 18 anos, né, eu sofri uma lesão, fraturar a coluna na altura do pescoço e ficar sem movimentos dos braços e das pernas. É
um caso que para aceitar não é fácil, né? Se não fosse a força de Deus no início, eu acreditava em mim mesma, na força, no poder do que as pessoas indicavam. Mas quando chegou um ponto que as coisas desse mundo não me davam resposta, a minha força não me dava resposta também. Então eu tive que buscar o que é verdadeiro, buscar a Deus. E aí foi que eu comecei a ler a Bíblia e a palavra de Deus foi me dando o conforto que eu precisava. Eu estava até pensando quando vocês avisaram que vinham, que é tão frio, né? Que nesses dias para mim, que tetraplégica é uma pessoa que não mexe braços nem pernas. Então, a minha dificuldade no inverno é maior. Mas aí eu estava pensando, é como as sementes. No inverno elas morrem para que na primavera possam nascer flores lindas, árvores. Então, esse tempo de inverno Deus está trabalhando. E eu peço sempre a Deus para me dar o ânimo, para que eu não desanime, para que a minha alegria continue, mesmo nesses tempos nublados, de tanto frio, porque a pessoa naturalmente, ela não suportaria. É só a graça de Deus, por isso, mérito próprio ou de qualquer outra pessoa ou coisa desse mundo não poderia sustentar. É só Deus e o seu Santo Espírito. E Ele vai nos dando força, nos sustentando, Ele vai nos dando assim, animando. Às vezes eu tenho a ideia de escrever alguma coisa, ou eu lembro de uma pessoa, ou uma pessoa escreve que foi abençoada com alguma coisa que eu escrevi. Então Deus vai dando força e para que a perseverança continue e para que a caminhada seja feita, né? Porque as tribulações desse tempo presente não podem ser comparadas com o que Deus tem reservado para nós. Glória a Deus. É isso, é essa viva esperança, essa santa esperança. Eu não fui curada, digamos, fisicamente, mas Deus curou tantas outras coisas que eu precisava de cura e que muitas vezes as pessoas não sabem. Elas buscam tantas coisas nesse mundo e não vem a resposta. O vazio continua. Elas não têm a esperança que nós temos, que é uma esperança viva. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Clarice, logo que houve o acidente, logo que vocês nos falaram que houve uma mudança, né, irmã Zelinda, em toda a estrutura da família. Vocês tiveram que aprender e entender sobre a tetraplegia, como seria esse processo. Irmã Zelinda, para a senhora, como é que foi isso? Se bem que quando a Clarice se acidentou, eu era mais jovem, né? Tinha Há 40 anos atrás, né? Mas sempre houve uma esperança de que ela voltasse a caminhar, né? Então nós ficamos em cima disto, mesmo sem conhecer ainda, né, o Evangelho. Nem saber o que era tetraplegia. E sem saber o que era uma tetraplegia. A gente achava que a medicina avançava, que muitas coisas a gente podia fazer, exercícios, né? A base de muitas coisas ela poderia se recuperar, que tudo isso ajudaria, mesmo que a gente tivesse uma fé já no Evangelho. Mas a gente foi vendo que os anos foram passando, né? Mas sempre houve aquela esperança, né? Que uma hora a nossa vida ia mudar de novo, ia voltar, né, à normalidade. Mas não foi acontecendo. A gente depois se converteu, né? Foi se apegando à palavra de Deus e a gente foi vendo que a cura, ela não é só física. Glória a Deus. A maior cura é a cura interior, né? Quando a gente cura a alma, cura o coração. Amém. Porque é uma cegueira tão grande quando a gente vive neste mundo, né? Que a gente não consegue perceber as coisas pequenas, a gente só vê coisas grandes. A gente só quer alcançar coisas grandes, aonde
A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está nas mínimas coisas, nos detalhes da nossa vida. E nós, né, assim, buscamos, depois nos convertemos, aí não perdemos aquela esperança ainda, né? Porque daí nós tínhamos a palavra de Deus, tínhamos a nossa esperança em Deus, né? E o tempo foi passando, né? E chegamos até aqui. E hoje, eu só queria falar mais isso. Eu queria falar isso. Tranquilo. Hoje, nós estamos, eu e a Clarice aqui, né? Sozinha. Claro, sozinhas, de noite e tudo, né? Nosso irmão nos cuida, tudo, né? Sim, o nosso filho nos cuida, ele vem aqui toda hora, tudo, nos controla. A nossa filha de Porto Alegre telefonou ontem, ela disse, mãe, fiquem firme, ali façam fogo. Mas é assim, eu disse, olha, Simone, eu até onde Deus me ajudar, eu vou ficar. Eu tenho que ficar de pé, eu tenho que estar de pé para ajudar também, né? Sim. E daí eu e a Clarice nos propomos assim, nós não podemos ir para a igreja também, ou fazer alguma coisa ali fora que pudesse, né, assim, pro evangelho, pregar ou levar alguma ajuda, porque não é só pregar, né, é ajudar o nosso irmão, ver a necessidade, né, de cada pessoa. E isso a gente tá assim. Daí nós nos propomos. Aí nós nos propomos a orar por quem pode. E a meditar na palavra. Então nós pegamos todos os dias, nós tiramos um horário, pegamos um salmo, meditamos nesse salmo e oramos em cima desse salmo, né? Oramos em cima da palavra de Deus, que é o que agrada a Deus, né? Porque às vezes as nossas palavras, né, elas não são tão sábias, né? E nós podemos estar orando muitas vezes num sentido, né, que não agrade a Deus. Então nós orando a palavra de Deus, nós estamos sempre orando em linha com a vontade de Deus. E nós também estamos orando pelos que estão na obra, né? Já que a gente não nós oramos pela igreja, oramos pelos irmãos, né? Oramos pela cidade, pelas autoridades, oramos pelo Brasil, pelas autoridades do nosso Brasil também. Por quem pode, né, fazer a obra. E dos países, né? Sim. Por todas as nações da terra, conforme a palavra de Deus também pede, né? Que nós estejamos sempre em oração. Então, isto também nos ajuda a sermos fortalecidas, e nós nos fortalecemos na palavra de Deus e nessa viva esperança que nós temos, né? Que Deus está nos sustentando, Deus está no controle, Deus nos sustenta a cada dia, o ar que nós respiramos, tudo vem dele, né? Aleluia. Tudo vem dele e volta para ele também. Glória a Deus. Falamos bastante, né? Ótimo! Hoje o pastor nos deu horário livre. Glória a Deus, estamos sem limite de tempo. Glória. Meus irmãos, eu não tenho a pergunta que eu sempre faço, mas vocês já me responderam, que é se Deus tem permanecido fiel na vida de vocês. É inevitável. O penúltimo capítulo, voltando para o livro. Por que penúltimo capítulo, irmã Clarice? Eu vou tirar uma curiosidade agora. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Sonhava. No meu tempo, hoje em dia, a gente vê que não é assim. No meu tempo, a gente sonhava com o noivo, né? O casamento, o vestido branco, né? Sempre sonhei com isso e sempre li muitas histórias ou novelas. Naquele tempo, né? Não era tudo explícito como é agora, né? Mas eu gostava sempre do final, né? Que o final sempre foram felizes para sempre. Então, para mim, o último capítulo da minha vida, eu queria que fosse assim também. E foram felizes para sempre. Sim. Então, aconteceu que, com 18 anos, eu sofri um acidente. E o sonho do último capítulo, como eu imaginava, não aconteceu. Eu esperei muito tempo, muitos anos, para que eu pudesse ter esse final que eu imaginava. E as pessoas diziam, mas por que tu não escreve um livro contando sobre a tua vida? Mas eu pensava, eu vou contar o quê? Eu não estou caminhando, porque para mim um final feliz seria estar perfeita, caminhando, né? Mas Deus tocou, chegou um tempo que Deus tocou no meu coração que o último capítulo ele não
não está escrito ainda. Quem vai preparar o último capítulo sou eu, pelas minhas decisões nessa vida. Nós estamos no penúltimo capítulo. O que nós decidimos, se nós decidimos seguir Jesus, andar na sua palavra, nos mantermos fiéis a ela, nós vamos ter um último capítulo com um final feliz. E o nosso último capítulo vai ser eterno. Glória a Deus, aleluia. Minhas irmãs, a gente já está encaminhando para o final dessa nossa entrevista. Eu queria deixar um espaço para vocês deixarem uma palavra, um agradecimento. Está livre agora para vocês. Amém. Eu começo por mim. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, a presença de vocês aqui também. Agradecer a oportunidade, que essa é uma oportunidade de Deus, e nós podemos expor também assim um pouco da nossa vida, daquilo que nós vivemos na presença de Deus, né? E a senhora podia falar do galardão? Ah, sim. Ainda bem lembrado. Bem lembrado. Amém. Aí assim, depois vocês fazem os... A edição a gente faz depois, tá perfeito. Tá bom, pode falar à vontade. Assim, é porque às vezes... A minha vida, às vezes as pessoas dizem, olha, eu não entendo como que a senhora faz, né? Como que a senhora pode... Ou de quantas coisas a senhora foi podada, impedida de fazer. Não, tudo isso. Do que eu renunciei na minha vida, né? Assim, por esta causa, digamos, né? Por causa disto. Mas agora, há poucos dias, eu estava ouvindo uma palavra e eu ouvi quando uma pessoa falou a respeito que quando nós cuidamos de uma pessoa, não precisaria ser a Clarice, qualquer pessoa, que seja da igreja, seja um enfermo, nós estamos adorando a Deus. E eu, não agora, mas há tempo eu já senti isso, que às vezes eu faço, né, porque é uma vida dupla, entende, que eu tenho. Eu tomo uma água, ela precisa tomar também, eu como, ela também precisa comer, né, então é uma vida dupla em tudo, entende? Aí eu levo essa vida assim, mas eu ofereço a Deus tudo isso. Às vezes eu fico meio assim, mas eu já me volto para Deus e penso assim, ó, isso é um ato de adoração a Deus. Então eu te ofereço essa adoração, Senhor, da maneira que eu posso fazer e da maneira que o Senhor permitiu, né, que eu fizesse também, né? Porque não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. E eu tenho renunciado a tantas coisas, né? Tenho renunciado a coisas, por exemplo, não só a minha vida, mas também renunciado a talvez muitas coisas assim, uma visita até aos meus próprios familiares. Às vezes eu não posso ir, né? Mas isso aí tudo, eu sei que tem uma recompensa, e isso é só na glória, não é a glória de homens, não são os aplausos, né? Não são os holofotes, mas é a glória de Deus que importa para a nossa vida. É o verdadeiro galardão. O verdadeiro galardão que nós temos, a nossa recompensa é isso, né? Tudo aquilo que Deus nos permite que nós possamos fazer dentro dos nossos limites, né? Que nós somos limitados, mas Deus é um ser ilimitado e Ele nos fortalece. Eu estou hoje com 79 anos. Uau! 79 anos, né? Nem parece. Eu estou hoje com 79 anos, mas eu nunca fiquei doente assim de ir para uma cama, sabe? De ir para uma cama com 79 anos. Mas eu atribuo isso só a Deus, porque não tem outra coisa. Eu vejo pessoas mais jovens do que eu, que já não, né, já se entregaram, já estão numa cama enfermas, já estão, né, já não trabalham mais, já não fazem mais nada. Eu levanto cedo, 5 da manhã, já estou de pé, não agora, com tanto frio, fica um pouquinho mais. 5 da manhã, e a minha vida é assim, ó, sempre na corrida. Mas eu atribuo a isto também, a permissão de Deus que eu posso fazer isto, porque isso também é um exercício físico, né? Sim. Que me fortalece,
né? Glória Que eu a possa Deus. estar de pé na presença de Deus todos os dias da minha vida. Amém. Amém! Glória a Jesus. Ai, ai, ai. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu. Eu sempre digo para ela que eu não fico elogiando muito, porque eu digo, eu não quero que você perca o galardão. Porque galardão de homem sem ela vai perder. Vai perder de Deus. Mas Deus sabe o quanto ela merece. Glória a Deus. Bom, que eu queria agradecer a oportunidade. Para nós é muito importante que nós ficamos tanto tempo no inverno, assim, fechadas em casa, de poder esbaldar um pouco, falar um pouco, né, da palavra de Deus. E eu queria dizer que o inverno, ele acontece para todos. O inverno é tempo frio, nublado, às vezes dói, às vezes é difícil. Para mim, a condição que eu tenho, que eu não mexo os braços e as pernas no inverno, é mais difícil ainda, mas o Senhor nos sustenta. E assim como acontece com as sementes que no inverno parece que morreram, elas estão se fortalecendo para na primavera darem lindas flores ou lindas árvores. Então não desanime, persevere, não importa a luta que você esteja passando, não importa o que estiver acontecendo, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, Ele é a nossa esperança viva. Ele nos sustenta, Ele nos dirige, não importa o inverno que você estiver passando. Não esqueça, a primavera é logo ali. Minhas irmãs, eu queria agradecer a receptividade de vocês. Tá tão bom aqui, tá tão quentinho. Dizer que, já de antemão, como a irmã Clarice falou, o galardão de vocês não está aqui, está nos céus. Mas a história de vocês, a perseverança de vocês, da irmã Zelinda, com 79 anos, eu não diria de jeito algum que a senhora teria 79 anos. E que Deus continue preservando essa força de vocês, a fé de vocês, essa fé que cada vez que a gente se encontra, que a gente escuta vocês, ela deixa a gente ainda mais apaixonado por Jesus. Amém. É uma necessidade que a gente busca em querer, eu quero conseguir alcançar, chegar próximo de Jesus como vocês estão próximos de Jesus. Como as irmãs mesmo mencionaram, às vezes a gente corre tanto. Eu estava falando esses dias, às vezes a gente vê, já é sexta-feira de novo. Sim. Já é sexta de novo, e a gente tá indo, o tempo tá passando. E a gente vê que o tempo, de repente, pode mudar, a vida pode mudar completamente. Pode haver uma mudança da água para o vinho, e a gente ter que se recomeçar. E vocês recomeçaram tão bem que eu me emociono cada vez que eu falo, me encontro com vocês, que eu assisto. E queria dizer que o Senhor continue guardando vocês. Amém. Nessa força, levando Jesus aonde vocês estiverem, porque a gente chega, a gente já sente a presença de Deus, conversando com vocês, a gente sente a presença de Deus. Amém. Eu já vou para aqui, senão daqui a pouco eu vou chorar. Eu estou chorando. Eu continuo por aqui, meu pastor. O senhor segue daí, eu continuo aqui do lado da lareira, que tá tão bom. Deus abençoe, pastor Paulo. Até a próxima edição, né? Fizemos a edição depois. Deus abençoe. Amém.